Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje trazendo um trechinho de autoajuda, aliás, um trecho muito bonito, desse livro que no mês de outubro foi lançado em e-book Kindle e que além das mensagens que estão aqui, o Kindle ainda traz um bônus de mensagens inéditas, tá? Então a gente vai deixar o link aqui pertinho, mas a gente quer principalmente agora falar da benevolência. E Calunga traz um trecho dizendo o seguinte: Benevolência está pedindo para você conhecê-la um pouco melhor. Benevolência está cansada de ser confundida com a passividade, com o comodismo, com a negligência e com a covardia. Benevolência lhe pede que ande de olhos bem abertos, mas não condenadores. Benevolência lhe pede que estenda suas mãos para oferecer, mas não se ofenda se a sua oferta for recusada. Benevolência lhe pede que mantenha abertas as portas do coração, mesmo que as outras portas lhe estejam fechadas. Tá? Então, portas do coração abertas. O que isso significa na nossa vida, né? Tão diferente de passividade, de covardia, de comodismo e de negligência. Né? O Calunga está falando que nós estamos vivendo tempos em que nós nos relacionamos com muitas pessoas, né? Pessoas que estão além do nosso círculo de amigos mais próximos, além dos familiares, né? A gente está o tempo todo se envolvendo com questões que são tratadas em vídeos, em postagens, né? A gente comenta, a gente curte, a gente coloca algum sinalzinho ali, né? De que a gente gostou, de que a gente ficou espantado, tá? E isso acaba estabelecendo um tipo de relações na vida, né? Que não são nem profundas nem duráveis, né? Mas que muitas vezes nos afetam, tá? Veja só, é muito fácil a gente ser manipulado por certos tipos de discursos, por certos tipos de emoções, né? E as emoções mais fáceis de manipular dentro da gente são o medo e o ódio, tá? E aqui vem Calunga nos falar da benevolência, que é exatamente o oposto disso, tá certo? Que é uma aceitação, mas não significa uma concordância, né? Não significa apoiar uma atitude ou apoiar uma determinada intenção, tá? Mas significa compreender que nós estamos num planeta de provas e expiações e que essa passagem por esse planeta, para todos nós que estamos aqui, é um exercício de profunda transformação, mas cada um está exercitando aquilo que tem condições de exercitar, certo? Então, não adianta a gente querer avaliar pessoas e colocar em degraus, porque a gente não sabe o que no fundo, o que na alma acontece, né? A gente não sabe os desafios que a pessoa passa. Agora, isso não significa que a gente esteja cego para aquilo que as pessoas fazem ou dizem, ou as suas atitudes ou seus comportamentos. De qualquer maneira, mesmo de olhos abertos, existe a benevolência, ou seja, existe a compreensão de que aquele é um exercício daquela alma na sua jornada de progresso, tá? E que não nos cabe, portanto, muitas vezes, piorar, incentivar, insuflar os ânimos, né, a favor ou contra uma coisa ou outra, que depois acaba tendo consequências. E essas consequências, se nós participamos da causa, nós também participamos da consequência. A lei da vida é assim. A gente convive com pessoas que às vezes são complicadas, né? A gente acaba encontrando pessoas que são negativas, né? As pessoas que carregam a negatividade. O que é a negatividade? É você ter medos, ter receios e você racionalizar esses medos e esses receios e aplicar isso que você raciocinou para tudo que acontece ao redor. Ou seja, você duvida do bem, mas você confia no mal. Tá? Se é que isso é possível. Então, às vezes, você tem, por força do seu trabalho, né, por força das suas atividades, conviver com pessoas que têm esse perfil,
né? E você enxerga essa pessoa na dignidade de ser imortal, na dignidade de um irmão em evolução também, né? Mas você compreende que o que aquela pessoa muitas vezes diz ou pensa não serve para você, sabe? Não faz parte mais da sua maneira de encarar as coisas. Então você não embarca naquela visão, tá? Então esse é um ponto da benevolência, mas é da benevolência que enxerga, não é daquela benevolência, falsa benevolência, que se envolve inocentemente com as situações do outro, né? A gente muitas vezes convive também com pessoas que mentem, sabe? A gente percebe que o natural da pessoa, o cotidiano da pessoa, envolve mentiras, mentiras simples, mentiras complexas, mentiras graves, mentiras menos graves, né? Mas, em geral, a mentira, ela envolve uma não compreensão do peso e do valor da verdade. Ou seja, para aquele ser, tanto faz o que ele vai dizer, desde que um objetivo seja atingido, desde que um medo seja afastado, desde que alguma coisa no entendimento dele tenha sido bem feita e bem realizada, não importa a verdade, tá? Então a gente também convive com pessoas que às vezes têm esse perfil e a gente observa, né? A gente vibra por essa pessoa, a gente procura às vezes até cuidar um pouco para essa pessoa não entrar em confusão, mas a gente está de olhos abertos, tá? E a gente percebe que a jornada dela é essa e que algum dia ela vai despertar, né? Para algo mais real em termos de evolução e de aprendizado espiritual, tá certo? Aí a gente tem também as pessoas invejosas, né? As pessoas invejosas, elas normalmente elas não valorizam o que elas são, não valorizam o que elas têm, né? Mas elas valorizam o que as outras pessoas têm e às vezes nesse valorizar o que a outra pessoa tem, ela dá um jeito de desvalorizar aquela pessoa que tem aquilo que ela não tem, porque assim ela se sente um pouco melhor. Então a gente precisa entender que isso vamos dizer, é uma fase da humanidade muitas vezes, é um período, né, de aprendizado, é um período muitas vezes até de sofrimento, né? A gente não participa dele, a gente não concorda com ele, mas a gente aceita que a pessoa viva esse momento até que essa fase dê lugar a uma fase mais conectada com o bem-estar, com a autoestima. Tá? Então o fato é, a gente convive com diversas pessoas, mas a gente também não se envolve, a gente não se deixa também manipular, a gente também não se deixa convencer por ideias que estão erradas, a gente não se deixa dominar também pela raiva, né? Antes pela compreensão, antes pela aceitação de que aquela pessoa, naquele momento evolutivo, naquela encarnação, tem algo a realizar, né? E que até se a gente tiver condições, a gente auxilia de algum modo aquela pessoa a realizar isso que ela veio realizar do ponto de vista da evolução espiritual, tá? E benevolência é isso, sabe? É simplesmente conviver com tantas diferenças, com tanta diversidade, e não perder esse olhar de amor, não perder a fé no melhor, sabe? Não se envolver, né, nesses dramas, né? Porque isso também não nos ajuda e nem ajuda o outro, tá certo? Então essa é a dica de hoje, tá? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência e até o próximo Momento Calunga.